Ideias em Debate. Olá, no ar programas Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o deputado federal José Augusto Rosa, mais conhecido como Capitão Augusto. O Capitão Augusto foi o 9º deputado federal de São Paulo mais votado no estado de São Paulo. Ele obteve 242 mil votos, né? E foi o deputado que ajudou, inclusive, muitos outros deputados a se elegerem. Ele é do PL, mesmo partido do deputado Tiririca, que foi um dos mais votados do partido, né, e obteve essa grande votação. O deputado votou favorável à reforma da Previdência. Ele, como representante dos militares, né, os militares que não foram contemplados nesse primeiro momento, representando de uma categoria que não foram contemplados, alguns até chegaram a insinuar que o presidente Jair Bolsonaro traiu as propostas que haviam feito inicialmente. Deputado, eu agradeço aqui a sua participação, agradeço a sua entrevista e os seus eleitores, né, que são grande parte, né, familiares de militares e militares, né, querem saber do senhor o porquê dessa votação que não contemplou os militares nessa reforma da Previdência. Bom, Mauro, primeiramente agradeço a oportunidade de estar vindo aqui, aproveitar e mandar um abraço aqui para o pessoal da minha região lá, Ourinhos, Bauru, Marília, Assis, região onde eu atuo mais. Tive voto nos 645 municípios do estado de São Paulo, mas eu faço um trabalho mais regional e o restante dos votos é mais institucional, da minha família policial militar, do pessoal dos rodeios, do qual eu represento também. Sou presidente da Frente Parlamentar dos Rodeios, lá considerado patrono dos rodeios do Brasil. E aproveitando realmente essa oportunidade para mandar um abraço para o pessoal da nossa região lá. Essa questão, primeiramente, cabe esclarecer que nós não estamos procurando nenhum tipo de privilégio e regalias, ao contrário do que algumas categorias chegaram até a insinuar, achando que nós estaríamos sendo privilegiados. Nós precisamos deixar bem claro que os militares não têm a grande maioria dos direitos que assiste aos civis. Não temos direito a sindicatos, não temos direito à greve, não temos direito à limitação de jornada de trabalho, não temos direito a um horário regular de trabalho, não temos direito à gratificação por trabalho noturno, não temos direito à periculosidade e insalubridade nos moldes da legislação trabalhista e por aí vai. Então, por isso que neste momento a gente pede que também a gente tenha um tratamento diferenciado na questão da reforma da Previdência. Porque tem duas opções, ou dar todos os direitos para nós e os mesmos deveres dos civis, ou vai dar só uma parte dos direitos, mas a gente precisa ter uma compensação justamente nessas horas, como na questão da reforma da Previdência. Então é isso que nós pleiteamos. Na época do Michel Temer, como presidente, quando ele também propôs a reforma da Previdência, nós conseguimos conversar com então o ministro da Economia e conseguimos mostrar para ele a diferença dos militares e dos civis. E também havíamos sido retirados da reforma da Previdência naquela época. E agora, novamente, junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, com o presidente Bolsonaro, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os demais líderes, nós também estávamos demonstrando esta questão que nos diferencia dos civis. Não somos melhores nem piores, só somos diferentes. E já que nós não temos os mesmos direitos, não é justo querer imputar para nós os mesmos deveres. Então nós, com muita luta, muita argumentação, ainda assim não conseguimos colocar o texto que nos contemplava, que é o que a gente achava que seria justo para os policiais nessa reforma da Previdência. E então nós, pelo menos, mantivemos um artigo lá que nos remete à simetria com as Forças Armadas. Então, o deputado, o senhor acha que os representantes, não é o caso do senhor, mas os representantes dos militares, né, não dos militares civis, que aí compete aos estados, né, quando eles falaram que eles foram traídos pelo presidente Jair Bolsonaro, o senhor acha que tem fundamento essa argumentação? A reforma foi um pouco dura, sim. Primeiro, não está contemplando os policiais civis, já que os municípios e os estados não entraram na reforma. Contemplou parcialmente os policiais militares e bombeiros militares do Brasil, já que o nosso texto não foi aceito. Então nós vamos trabalhar agora nessa comissão especial que foi montada para analisar a previdência dos militares no segundo semestre. E acabou sendo um pouco dura, sim,
com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Daí a insatisfação, e esse grupo que estava presente lá na Câmara se manifestou falando realmente que o presidente Bolsonaro havia traído a categoria. Na realidade, assim, a base da segurança, a segurança sempre foi a base eleitoral, não só do presidente Bolsonaro, como da família toda que se candidata. Sempre tiveram um vínculo muito próximo e um apoio muito grande. Então, lá nos bastidores da Câmara, a gente falava que o presidente Bolsonaro virar as costas para nós seria a mesma coisa que o Lula virar as costas para o sindicato, para a CUT, que sempre foi a base da eleição dele. Então, por isso que o pessoal esperava um tratamento diferenciado agora nessa reforma da Previdência, já que houve um apoio maciço para a campanha, né, presidencial do Bolsonaro e também dos filhos deles. Então, por isso que houve essa insatisfação, porque os policiais, em especial a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, não se sentiram contemplados nessa reforma da Previdência. O senhor acha que nessa segunda votação há possibilidade de haver algumas alterações, como, por exemplo, não só essa questão em relação aos militares, mas outras alterações que não ficou bem clara no projeto aprovado inicialmente? Não, não acredito. Eu acredito que foi já para a comissão, deve retornar idêntica ao que foi aprovado no primeiro turno. Havia-se o comentário de tentar incluir o Estado e o município agora para o segundo turno, e haver algumas outras alterações, mas eu duvido que isso aconteça. Assim que nós retornarmos do recesso, dia 6 de agosto, deve retornar para a votação do segundo turno o texto igual, idêntico ao que foi votado no primeiro turno. Então, na opinião do senhor, é impossível haver inclusão dos estados também na Previdência? Na Câmara, sim. Aí segue para o Senado. No Senado, se incluir o Estado e o município, volta para a Câmara. Volta para a Câmara. E corre o risco de ser derrotado na Câmara. E você perder todo esse trabalho. Então, o que estão fazendo, articulando, que é o correto, que é o certo, você mantém o texto original, que foi votado na Câmara, que deve ser votado no Senado, sem problema nenhum, e já resolve esse problema. Lembrando que a emenda constitucional não depende de sanção presidencial. Então, sendo aprovado primeiro e segundo turno na Câmara, e no Senado, primeiro e segundo turno, o mesmo texto, já passa a valer. E aí, no Senado, deve ser quase que apensado uma PEC paralela, incluindo os estados e municípios. Aí vota lá no Senado, primeiro e segundo turno, que tudo indica que deva passar. No Senado há esse consenso da inclusão dos estados e municípios, e vem para a Câmara votar, sem o risco de perder esse trabalho que foi feito da reforma inicial. Então, passando aprovada lá, já garante essa reforma da União, e aí tem essa PEC paralela, incluindo os estados e municípios, que deve ser aprovada no Senado, e obviamente será feito um trabalho muito grande para ser votado também na Câmara. O senhor acredita também que a questão, né, que está incomodando muito o ministro Paulo Guedes é a retirada da capitalização do texto, né? Isso a gente sabe o seguinte, em aproximadamente 30 países onde existe a capitalização, 18 já estão retomando, você entendeu, a previdência anterior, porque foi um desastre para os trabalhadores. Inclusive o Chile. O Chile, o presidente que ganhou as eleições agora, foi com a promessa de tirar essa capitalização da Previdência. O senhor acha que há possibilidade de a capitalização ser votada novamente? A capitalização não foi bem aceita e também não foi bem explicada. Por isso mesmo que não foi aprovada agora e foi retirada já de pronto, quase que em consenso, unanimidade entre os parlamentares de não incluir nessa reforma da Previdência. Justamente porque alguns países não deu certo, ficou muito mal explicado a questão matemática, se isso daria certo ou não, de você contribuir para a sua própria Previdência, lembrando que a Previdência é uma questão coletiva e passaria a ser individual, como que seria essa transição. Então é algo que veio para inovar, mas não foi bem aceito no Congresso. Então, neste momento, eu duvido que passe tanto na Câmara, que já não foi aceito, né, quanto no Senado. Então não há possibilidade realmente, nesse momento, no país, a gente está colocando a reforma, a capitalização previdenciária. Então o senhor sente que no Congresso a capitalização não foi bem aceita e não deve voltar e não deve ser discutida? Porque a capitalização ia prejudicar realmente os trabalhadores como um todo, né? O empresário ia deixar de contribuir, o Estado ia deixar de contribuir e só o trabalhador queria contribuir para se aposentar futuramente. Não, a gente não pode colocar em risco o futuro dos trabalhadores. Se tem um projeto que gera dúvida se isso dará certo ou não, a gente tem que ter a responsabilidade de não arriscar, de não apostar. Se fosse algo que tivesse a certeza absoluta que daria certo, aí tudo bem. Ainda assim haveria o debate político para ver se daria para ser aprovado ou não.
Agora, chega com um projeto que é duvidoso se vai dar certo ou não, né? A gente está trabalhando realmente com a vida das pessoas, com as famílias, com o sustento deles. Não podemos, em hipótese alguma, ter a irresponsabilidade de aprovar um texto que a gente não sabe se dará certo no futuro. Então, por isso mesmo, já foi retirado de pronto na Câmara. Duvido que volte no Senado. No Senado, a única coisa que tem chance de retornar é a inclusão dos estados e municípios, que seria justo fazer essa inclusão, mas, em hipótese alguma, a capitalização previdenciária. Porque se não for incluído os estados e municípios, pelo que se comenta, muitos estados aí vão quebrar, né, com a questão da Previdência. Está muito complicado para alguns estados no Brasil, né, para os estados. Não se discute a necessidade da reforma da Previdência nos municípios e nos estados. O que se discute é a questão política. Para quem que vai ficar a fatura, essa conta negativa? Vai ficar para o Congresso ou vai ficar para as Assembleias Legislativas e para os municípios? Então, o jogo de empurra, na realidade, é político, para ver quem que vai pegar essa fatura aí, que vai pagar isso aí, que obviamente haverá um desgaste político, em especial com servidores públicos estaduais e municipais. Então, os estados tentam jogar isso aí para o Congresso. Obviamente, para eles é politicamente interessante, que eles não tenham desgaste com os servidores, e lá o Congresso também quer empurrar isso para os estados e municípios que resolvam os seus problemas. Nós resolvemos lá na esfera federal, e o município que resolva na esfera municipal, e o estado junto com as suas assembleias legislativas. Então é um jogo de empurra-empurra, na realidade, só por causa da fatura dos desgastes políticos. Mas todo mundo sabe que é necessário e tem que ser feita também essa reforma. Nesse jogo de empurra-empurra que o senhor fala, existem muitos comentários aí de prefeitos, de governadores, que os deputados que são candidatos a prefeitos na próxima eleição, que são candidatos a governador na próxima eleição, não querem fazer a aprovação para deixar o problema para o gestor atual. Isso tem fundamento, deputado? Total. É exatamente isso. Quem votar hoje uma reforma dos municípios e dos estados, obviamente que vai impactar nas eleições municipais. Da mesma forma que os governadores têm a sua pretensão de sair candidato a presidente e não gostaria de ter isso na sua conta, né, esse desgaste com os servidores. Então, resume-se realmente a questão política. E vamos ver quem que vai vencer essa queda de braço, né? Se vai ser a União, tentando repassar isso para os estados e municípios, ou será os estados e municípios, né, que vai vencer essa queda de braço. Essa quebra de braço é interessante. Vamos fazer um rápido intervalo, no que eu vou deixar uma pergunta no ar. O senhor é autor de um processo aí que está em grande discussão, quer dizer, pelo que o senhor me contou aí, desde 2015 o senhor apresentou aí um projeto, uma emenda, que possibilita, né, a União indicar os deputados para a embaixada. Isso já faz algum tempo que o senhor apresentou. E exatamente nesse momento se discute a indicação, né, do filho do presidente Jair Bolsonaro para a embaixada dos Estados Unidos. Eu vou fazer um rápido intervalo, deputado. Eu quero que o senhor me explique essa questão que está aí, sabe, em ebulição. A sociedade acha que é nepotismo, o presidente acha que não, alguns embaixadores acham que é uma das embaixadas de grande visibilidade, principal embaixada do Brasil, e essa discussão está aí na boca do povo. Eu queria ouvir do senhor qual a sua opinião. Nós voltamos já, vamos fazer um rápido intervalo, e o deputado vai falar. Ele é autor, não tem nada a ver, não foi nada, foi lá atrás, o presidente Jair Bolsonaro nem tinha sido ainda eleito. E o projeto dele está na discussão do dia a dia. Voltamos já. Terceiro mutirão de empregos. O Sindicato dos Comerciários de São Paulo, no dia 26 de março de 2019, começou essa grande ação com vagas sociais, onde alcançou 6.000 vagas de emprego nas empresas da capital, gerando assim grande expectativa de oportunidade nas pessoas desempregadas. O Vale do Anhangabaú ficou tomado e alcançou a marca de mais de 15.000 pessoas nas filas se candidatando às vagas de emprego. Infelizmente, a capital tem mais de 1 milhão de pessoas desempregadas, 15% dos cidadãos que moram na cidade. O terceiro mutirão do emprego que os comerciários de São Paulo, o GT e os padeiros de São Paulo estão desenvolvendo na nossa querida capital de São Paulo. É muito triste quando a gente mostra a cara do desemprego. 15.000 pessoas vieram aqui buscando oportunidade. O povo brasileiro quer trabalhar. O povo brasileiro quer uma oportunidade, merece o respeito. Eu tenho certeza absoluta que os sindicatos comerciais de São Paulo, os padeiros de São Paulo e a UGT do nosso país
está dando uma demonstração de solidariedade, sinalizando caminhos de buscar alternativas de crescimento, porque a inclusão social é necessária. O sindicato, com essa ação social, procura minimizar a angústia de falta de emprego, fazendo do sindicato uma grande agência de empregos com as empresas parceiras desse nobre projeto chamado Vaga Social. O projeto Vaga Social dos Sindicatos Comerciais de São Paulo é uma forma de prepararmos, qualificarmos as pessoas que nos procuram atrás de uma vaga, para que possam ter a certeza da possibilidade de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. O evento contou com a participação da Prefeitura Municipal de São Paulo, Fiesp e Governo Estadual, onde os mesmos participaram com grandes ações, encaminhamentos e até realizando cursos de qualificação para os trabalhadores obterem as vagas de emprego que requer qualificações específicas nos setores da indústria e comércio. Queremos dignidade, qualidade de vida e um mundo melhor, mais justo. E isso passa por emprego, onde o trabalhador se sente digno, feliz e em uma situação de igualdade na sociedade, gerando seu próprio bem-estar e sonho no futuro de dias melhores. E é assim, pensando no trabalhador, que o sindicato segue firme e forte, lutando, cuidando e sonhando dia a dia por oportunidades e igualdades para todos. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o deputado federal José Augusto Rosa, mais conhecido como Capitão Augusto. O Capitão Augusto obteve 234 mil votos nas últimas eleições. Foi o 9º deputado mais votado do estado de São Paulo. Uma votação impressionante, né? Uma votação que veio muito, né, daquele grupo que ele representa, que são militares e seus familiares. O trabalho que ele fez dessa base possibilitou ele ter esses votos. Agora estamos aqui falando uma questão, né, o deputado, em 2015, apresentou, né, um projeto aí que hoje está em grande discussão. À época ele imaginava o seguinte: os deputados federais, né, poderão ser indicados embaixadores. Isso não foi aprovado ainda, mas está uma discussão por quê? Naquela época, o então deputado Jair Bolsonaro nem pensava em ser presidente, não estava em discussão se ele seria presidente ou não, o candidato ou não. Hoje, presidente Jair Bolsonaro está indicando, né, sugerindo a indicação do filho dele, que é deputado federal, para ocupar a embaixada dos Estados Unidos. E é uma discussão muito grande, a sociedade, os parlamentares, os deputados e senadores estão discutindo isso, principalmente porque uma das qualidades que o próprio deputado disse que tinha para ser embaixador era que sabia fritar hambúrguer. A gente sabe que ser embaixador, uma importante embaixada como a embaixada dos Estados Unidos, não basta só saber fritar hambúrguer. Embaixada é uma coisa muito séria. Mas, deputado, autor desse projeto, autor dessa emenda constitucional, que possibilita deputado ser embaixador. E agora está uma discussão muito grande da sociedade sobre a indicação, a futura indicação do filho do presidente para a embaixada nos Estados Unidos. Como é que o senhor vê essa movimentação? Bom, até para a gente pontuar, né? A Constituição Federal, quando foi aprovada em 88, ela permitia que o presidente indicasse parlamentares para a embaixada sem que tivesse que renunciar ao cargo. Assim como podem assumir ministérios e secretarias estaduais, sem ter que renunciar ao cargo. Aí, durante o mandato do presidente Lula, o Congresso aprovou uma emenda constitucional que proibia o presidente a indicar parlamentares para as embaixadas. Mas confesso que durante as minhas viagens, até oficiais, e em contato com os embaixadores, eu notava que realmente faltava para os embaixadores uma proatividade, um dinamismo, uma interlocução maior para ajudar o país, sabe? Para ajudar a trazer investimentos, trazer empresas para cá, que é um perfil mais de um parlamentar, mais comunicativo, sabe? Mais político. E eu fui verificar isso aí e vi que realmente havia essa vedação constitucional. E em 2015 eu propus, né, a gente retornar o que previa já a Constituição em 88, permitindo que o presidente indicasse parlamentares, né, deputados federais e senadores, para assumir embaixadas sem que tivesse que renunciar ao cargo. Isso aí foi em 2015,
E após a minha reeleição, todos os projetos meus que não deu tempo de ser votado, eu estou reapresentando. E um deles é essa emenda constitucional, que permite o presidente nomear parlamentares para as embaixadas. E, sem renunciar ao cargo. Sem renunciar ao cargo. Ao cargo. Mas agora, o caso, como não foi aprovado ainda, no caso do filho do presidente, ele teria que renunciar para ser indicado. Teria que renunciar. Apesar que eu já consegui coletar o número suficiente de assinaturas, são 171 assinaturas para você tramitar. Se houver vontade da casa, dos presidentes da Câmara e do Senado, a gente conseguiria até aprovar antes da nomeação do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos, tendo em vista, né, que ainda tem uma sabatina, tem uma série de coisas que deve levar pelo menos 3 meses até que ele seja efetivamente nomeado. Então, nesse caso, até salvaria. Eu suscitou muita discussão, do pessoal está achando que até pelo fato de eu ser um amigo pessoal de ambos, né, do Eduardo Bolsonaro e do presidente Bolsonaro, que eu tivesse apresentado isso só para salvar o mandato do Eduardo. Na realidade, é uma questão que já vinha desde 2015, que vinha trabalhando, e é uma emenda que só foi reapresentada devido à minha reeleição. Se salvar o mandato do deputado, caso não dê certo, ele voltaria para... Isso, voltaria para exercer. Para exercer o seu mandato. Né? Como o senhor falou aí, a sabatina, né? Eu tenho uma história aí, o seguinte, o Senado é muito exigente na indicação de embaixadores. Né? Durante o governo, se não me engano, do presidente Jânio Quadros, foi indicado um empresário, José Hermílio Moraes, um empresário que era empresário de Pernambuco. A família José Hermílio aqui se instalou em São Paulo e é uma grande família aí de empresários em Pernambuco. Foi indicado para embaixador dos Estados Unidos. O Senado votou contra, não aceitou a indicação dele e votou contra. Aí diz a história o seguinte, que o empresário José Hermílio saiu do Senado e disse assim, eu vou voltar para sentar junto com vocês. Foi candidato e foi eleito. Foi senador do estado de Pernambuco, mas não conseguiu ser embaixador. O Senado foi rigoroso. O senhor acha que existe essa possibilidade desse rigor do Senado, né, não aceitar a indicação do filho do presidente para ser embaixador nos Estados Unidos? Se a votação fosse hoje, perderia, não seria indicado. Mas, obviamente, que tem esse período aí para o governo estar trabalhando e articulando politicamente. Então, óbvio que eles vão estar conversando com os senadores, com o relator, com os membros da comissão, com o plenário, para estar articulando para que não impute essa derrota para o governo. E acredito também que o presidente Bolsonaro só efetivará a indicação na hora que tiver os votos suficientes no Senado para indicar o Eduardo Bolsonaro. Eu acredito que ele fará um bom trabalho, muito se comentou até de forma irônica, né, a questão de ele ter fritado hambúrguer nos Estados Unidos, ser amigo do presidente, mas é uma pessoa muito dinâmica, foi o deputado mais votado no Brasil, está renunciando ao cargo, tem essa proximidade com o presidente Trump que ajudaria muito. É só imaginar o inverso mesmo, né? Imagina se a embaixada dos Estados Unidos no Brasil tivesse o filho do presidente Trump aqui, o quanto que facilitaria a relação entre os presidentes. Então tem tudo para dar certo. E eu tenho uma visão muito crítica dos diplomatas. É óbvio que eles estão criticando, estão reclamando, porque eles preferiam que fosse dentro da categoria, né? Mas eu acho que os nossos embaixadores contribuem muito pouco para o país, pelo tanto até que se gasta com as nossas embaixadas no mundo todo. Acho que são mais de 200 embaixadas que nós temos, e esses embaixadores deveriam ter um dinamismo maior, deveriam estar ajudando o país. Eu nunca vi noticiado em nenhum país, um embaixador que tenha ajudado a trazer uma grande empresa para cá, que tenha intermediado investimentos, que tenha divulgado o Brasil na área do turismo, que o nosso turismo é muito fraco. Então, os embaixadores, que sirvam até de alerta, os embaixadores precisam contribuir mais para o país, tem que trabalhar mais. Mas tem uma crítica também ao presidente, o seguinte, que ele fez isso de caso pensado. Ele demitiu o embaixador americano em abril, não nomeou outra pessoa, esperou até agora, né, o seu filho completar 35 anos, que é a idade, né, mínima para ser embaixador, para poder vir indicar o filho. Quer dizer, foi um caso pensado lá atrás, e isso é que está realmente causando uma certa polêmica, né? Mas é evidente que o país precisa muito mais, entendeu? Discutir outras questões. A embaixada americana é importantíssima, né? É muito importantíssima. E talvez seja uma das razões que o presidente vem sendo acusado de praticar o nepotismo. Demitiu o embaixador,
não nomeou outro, esperou o filho completar 35 anos para fazer a indicação dele, né? A gente espera que o Senado realmente é onde vai ser, né, sabatinado o deputado, né? O fato dele obter 1.800.000 votos não quer dizer que isso signifique que ele tem condições de ser embaixador. Ele realmente, a sociedade, os eleitores paulistas chegaram à conclusão que ele merecia essa votação e recebeu 1.800.000 votos. Mas é uma questão muito polêmica, né? Uma questão muito polêmica realmente, né? O governo não tem aí 6, 7 meses e enfrentar uma discussão dessa é muito ruim. A gente devia estar discutindo outras questões mais abrangentes, né? Mas, de qualquer maneira, como o senhor está dizendo, cabe ao Senado fazer hoje a sabatina e fazer a indicação que é possível. Mas, deputado, eu queria aqui que o senhor me dissesse o seguinte: o senhor também, tá, tem uma missão muito importante lá. O senhor está analisando essas questões lá do ministro Sérgio Moro, né? O senhor votou, inclusive, favorável para que o COAF ficasse no Ministério da Justiça. Muitos deputados votaram contra porque eles não querem, eles querem realmente que o COAF fique na economia, né? E o senhor foi, inclusive, um daqueles que votou, né? Eu queria que o senhor me dissesse rapidamente, nós estamos com pouco tempo aí, como é que está essa questão do ministro Sérgio Moro? Bom, ele apresentou o pacote junto com o ministro Alexandre de Moraes. Eu fui nomeado relator pelo presidente da Casa, o Rodrigo Maia. Apresentei na semana passada, antes do recesso, e nós fatiamos em 16 grandes temas. Estamos votando um por um dos temas do pacote. Devemos terminar agora, logo que retornar do recesso, e encaminhando para o presidente Rodrigo Maia, ele tem duas opções: ou votar direto para o plenário, no plenário já pode votar a constitucionalidade e depois o mérito do relatório, ou ele pode montar uma comissão especial para analisar esse relatório. Nós esperamos, né, que eu, até como presidente da Frente Parlamentar de Segurança, conhecido como Bancada da Bala, que avoque para o plenário para ter uma celeridade maior na votação. Mas é uma prerrogativa do presidente. Esse pacote ele vem para atacar 3 pontos principais: facções criminosas, crimes hediondos e combate à corrupção. Então são as 3 grandes pilastras deste pacote. Vem para modificar Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execuções Penais, Lei dos Crimes Hediondos, Estatuto de Desarmamento. Então é um pacote muito completo, muito extenso. Meu relatório deu mais de 200 folhas, mas ele contribui muito para modernizar até mesmo a nossa legislação, trazendo inovações como informante do bem, a questão do banco balístico, banco genético, a questão são várias. Como ele foi dividido, como o senhor mesmo está falando, em 16 partes, é possível que algumas sejam aprovadas e outras não. É possível isso? A primeira já foi rejeitada, que seria a questão que era um ponto principal que nós tínhamos, que era a manutenção da prisão após condenação em segunda instância. Então foi o primeiro item que foi separado, fui derrotado no meu relatório, né, que eu previa a manutenção da prisão, perdemos por 7-6. Né? Se tivesse empatado, prevaleceria o relatório. O relatório. Mas perdemos por 7-6, agora, na verdade, nós só estávamos positivando o que o Supremo Tribunal Federal já consolidou por 4 vezes consecutivas, inclusive falando que não era uma questão constitucional, e sim de leis mesmo infraconstitucionais, que é o que nós estávamos fazendo. Ou seja, agora tem mais 15 que o senhor acha que essas 15, essa de a prisão em segunda instância talvez fosse a mais complicada, se entendeu, que impactava muita coisa, mas eu acho que as 15 será votada no segundo semestre. As 15 serão votadas no segundo semestre, né? Obviamente que ainda há muita divergência, como excludente de ilicitude, né? Que tem que ser trabalhado, tem que ser detalhado, talvez haja alguma alteração de texto, mas a intenção é que a gente consiga preservar 90% do pacote original encaminhado pelos ministros, né, Alexandre de Moraes e o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça. Deputado, nosso programa chegou ao final, você entendeu? Eu agradeço ao senhor e fica aqui o convite para o senhor voltar depois que for votada esses 15 itens. Eu quero aqui o convite do segundo semestre, deixar aqui que o deputado vai falar sobre isso. Deputado, muito obrigado, obrigado você. E aí você de Ourinho, de Bauru, prestigie o deputado da sua região. Assista lá a entrevista do deputado que vai passar na TV Ourinho e na TV Bauru. Deputado, muito obrigado e até o próximo programa, você que está nos assistindo. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês. Ideias em Debate.